O canal Portal Doctor TV começa agora com o Dr. Alexandre Bezerra, cirurgião de cabeça e pescoço, e conversa com a gente a respeito da tireoide e os problemas que naturalmente podem acontecer com esse órgão do corpo, né? Então, fique ligado porque hoje é simplesmente imperdível. Doutor Alexandre Bezerra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso canal. E eu gostaria de iniciar esclarecendo para as pessoas que estão nos assistindo agora a respeito da tireoide enquanto órgão do nosso corpo humano, né? O que é a tireoide? A tireoide é uma glândula do sistema endócrino, ou seja, ela joga na corrente sanguínea diretamente o seu hormônio, que se chama hormônio tireoidiano, que é um hormônio que tem uma ação em diversos sistemas do metabolismo do corpo humano, e ele mais ou menos controla o ritmo do metabolismo do corpo humano em diversas áreas diferentes. Então, sem dúvida nenhuma, ele é muito importante para todo o funcionamento, o bom funcionamento do... Muito importante. Por isso que as disfunções hormonais, elas são tão sintomáticas, elas têm tanta riqueza de sintomas. Então, queremos entender, doutor, só para esclarecer a localização da tireoide, onde é que ela fica? Mais ou menos aqui, né? A tireoide fica na parte do meio e de baixo do pescoço. Então, vou mostrar aqui para ver se as pessoas entendem. Está aqui o meio, abaixo do pescoço, mais ou menos aqui. Você sente muito bem o pomo de Adão. Que do lado direito, não, o pomo de Adão bem no meio aqui do pescoço, que é da garganta. Para baixo dele está a glândula tireoide. Tá a glândula tireoide. Ela tem dois lados, é como se fosse uma borboleta com as asas gordas viradas para trás. Então ela tem a parte da frente que chama istmo, que é uma parte bem pequenininha que une os dois lobos, e as duas partes maiores são os lobos direito e esquerdo. Bom, quais são as doenças que naturalmente podem acarretar a tireoide? Basicamente existem as doenças inflamatórias e as doenças nodulares. As doenças inflamatórias são principalmente as tireoidites, que são processos inflamatórios, na imensa maioria das vezes autoimunes. A mais comum de todas elas é a tireoidite Hashimoto, que é uma inflamação muito lenta, muito crônica, assintomática do ponto de vista inflamatório, mas que com o passar dos anos vai fazendo com que a tireoide vai perdendo a função. Como consequência, a pessoa ela entra em hipotireoidismo, que é quando não consegue mais produzir hormônio na quantidade adequada. Mas olha que interessante, só voltando a esse caso em especial, quer dizer, uma doença autoimune, inflamatória, que atinge a tireoide, mas a pessoa não percebe, ela é assintomática, como assim? Porque os efeitos da tireoide acontecem, né? É assim, a inflamação na tireoide é muito lenta e crônica, ela não percebe, ela não sente dor. O que ela vai sentir é quando ela tem o hipotireoidismo instalado, ela vai ter os sintomas do hipotireoidismo. Ah, entendi. Agora, contrária a essa, né? No lado oposto existe uma outra doença inflamatória, que é a doença de Graves, que o mecanismo é mais ou menos similar, mas a glândula aumenta muito e produz hipertireoidismo. Então são outros sintomas completamente... E também é autoimune? Também é autoimune. Existe uma terceira categoria, que é a tireoidite granulomatosa ou de De Quervain, que essa sim é uma doença inflamatória mais aguda e a pessoa tem dor no pescoço, uma dor na tireoide, uma dor bem importante. Mas essa é bem mais incomum, assim como a tireoidite bacteriana aguda, que é raríssima, também é bem dolorosa. Mas nessas tireoidites habitualmente que se fala, tem tireoidite, etc e tal, a pessoa não tem dor como uma dor de garganta, amidalite, tá, com a garganta inflamada, não sente dor. O que ela vai sentir é quando a disfunção hormonal está instalada. Então, é sempre quando você começa a sentir o sintoma da disfunção hormonal que você identifica que tem algum problema. Exatamente. Por exemplo, a tireoidite Hashimoto, que leva a um quadro de hipotireoidismo, a pessoa vai começando lentamente a ficar mais desanimada, com muita fraqueza, indisposição. Sem vontade de fazer nada. Sem vontade de fazer nada. Aí parece até uma depressãozinha, ela né? pode ficar depressiva e ela pode ganhar peso. Então, o hipotireoidismo leva a pessoa a engordar, a acumular líquidos e engordar efetivamente. Então, quando a pessoa começa a perceber isso, aí o hipotireoidismo já é instalado.
Quer dizer, já é a manifestação da falta da capacidade dela de produzir hormônios na quantidade adequada. Do ponto de vista de prevenção, doutor, porque se é uma doença que você só começa a perceber quando você está cansado, está com sono, alguma coisa está errada, e aí você vai lá e descobre, né, que tem um problema. Mas de prevenção, o que o senhor orientaria as pessoas nesse sentido? A coisa mais importante é a história familiar, que é muito comum, tireoidite. A mãe já toma hormônio, a tia, a avó, é mais comum em mulheres, etc. Então, para quem tem esse antecedente, é bom já pesquisar logo de cara. Hoje em dia, muitos dos colegas clínicos, ginecologistas, já pedem hormônios, avaliação de hormônio de tireoide de rotina, então acaba sendo uma maneira de detecção precoce. É mais comum nas mulheres? Foi isso que o senhor falou? Todas as doenças da tireoide, todas, os bócios, são mais comuns nas mulheres, bem mais comum nas mulheres. Mas homem também tem. Mas homem também tem. Doença de Hashimoto também pode Graves, ser. E pode ser genético também. Tem que ficar atento à mãe, à avó, à tia. Sim, quem tem antecedente familiar é sempre bom ficar de olho. É sempre bom fazer os examezinhos, né? Ficar de olho. Então vamos lá, vamos para os bócios. Conta a diferença de como é que acontece com a doença que provoca os bócios. O bócio é definido como um aumento da tireoide, não tumoral e não inflamatório. Quer dizer, é como se fosse um tumor benigno que nasce no meio da tireoide. Então, ele é classificado em bócio nodular ou bócio difuso. O difuso é aquele que aumenta toda a glândula, que era muito comum antigamente, quando não tinha iodo no sal, que era o chamado bócio endêmico. E existem alguns bócios fisiológicos, por exemplo, a menina na adolescência, ou a mulher na gestação, ele pode aumentar um pouquinho, isso é fisiológico, normal, não tem nada de errado nisso. Agora, o bócio, tradicionalmente, são nódulos, por definição, benignos, que acometem a glândula e podem, às vezes, adquirir tamanhos consideráveis. Mas são doenças, na imensa maioria das vezes, também assintomáticas. As pessoas hoje em dia descobrem os bócios por exames de imagem, mas quando aparece, a pessoa nota um aumento de... observa, né, que tá ali, observa que está crescendo. Que tem um aumento de volume no pescoço, exatamente. Vamos falar da malignidade desse processo? Quando que pode efetivamente existir o câncer ou os problemas nesse sentido? O bócio, quando a gente fala bócio, a gente está dizendo de doença benigna, né? Agora, existe o câncer de tireoide, que é o câncer endocrinológico mais comum do organismo. A incidência tem aumentado muito nas últimas décadas no mundo inteiro. E, apesar disso, são tumores de baixo grau de agressividade. A imensa maioria dos pacientes com o tratamento correto ficam curados. Então a gente costuma dizer que a incidência aumenta, mas a mortalidade não aumenta, porque praticamente todo mundo fica curado com o tratamento adequado. É difícil ele chegar se manifestando de uma maneira muito agressiva. Pode acontecer, mas não é a maioria dos casos. A maioria dos casos é um tumor maligno, mas de baixo potencial de agressividade. É muito comum a gente observar as pessoas que realmente fazem a cirurgia e fazem a retirada da tireoide. Quando isso é necessário, doutor? Cirurgia de tireoide geralmente significa retirar a tireoide. Você basicamente retira ou a tireoide inteira ou uma das partes da tireoide. Quando uma das partes é uma metade mais o istmo, de maneira geral, você deixa só o lobo contralateral. As indicações cirúrgicas são muito definidas. Se você tiver uma suspeita ou confirmação de ser um tumor maligno, você precisa operar. 2, se os nódulos, mesmo que sejam benignos, são muito volumosos e causam ou sintomas de desconforto cervical, sintomas que a gente chama de sintomas compressivos, por exemplo, a pessoa deita e não consegue respirar direito, ou tem dificuldade para engolir, porque está apertando numa região do pescoço que tudo se comprime para passar no estreito torácico superior. Então, essa é outra indicação. E existe também a indicação bem mais incomum, mas não deixa de existir, que é a indicação estética. Às vezes a pessoa tem um nódulo que é benigno e tudo mais, mas ele está aqui no pescoço crescendo, parecendo uma bola, incomodando todo mundo, e você às vezes acaba operando por causa disso também. Por certo, né? Bom, em acontecendo a cirurgia, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da cirurgia, como ela é. Ela é minimamente invasiva, ela é uma cirurgia um pouco mais complicada? Como é que é essa cirurgia? É uma cirurgia que tem muitas peculiaridades técnicas, mas para o paciente, de maneira geral, é uma cirurgia bastante tranquila. Hoje em dia é considerada uma cirurgia muito segura,
né? Porque antigamente já foi considerada até proibida, assim, por causa dos riscos de sangramento. Mas hoje em dia é muito segura a cirurgia, é com anestesia geral, dura em torno de 1 hora e meia, mais ou menos, dependendo da extensão da cirurgia. O paciente fica internado uma noite no hospital, vai embora no dia seguinte, na imensa maioria das vezes. Mas não são todos os casos que é necessária a cirurgia. Por exemplo, Hashimoto às vezes não é necessário. Não, o Hashimoto, por definição, nunca é cirúrgico. Só a tireoide de Hashimoto, você não precisa tirar a tireoide Pode só porque ela não funciona. Você convive com ela, não funciona, você faz a reposição hormonal e deixa ele lá. Só o Hashimoto não é indicativo de cirurgia. Agora, se você tem, além do Hashimoto, um nódulo que a biópsia mostrou ser suspeito, ou pode ser um tumor maligno, tudo aí você opera pelo suspeito de malignidade, não pelo Hashimoto. Então vamos falar agora sobre os hormônios, doutor. Como é que fica essa reposição hormonal depois de identificar o mau funcionamento da tireoide, né? Porque é uma dificuldade acertar para poder ficar tudo direitinho, é aí uma luta. O que o senhor fala a respeito para gente? É assim, existem duas situações diferentes. A primeira é uma situação clínica, quando a pessoa desenvolve um hipotireoidismo ou um hipertireoidismo. Essa fase, às vezes, é um pouco mais complicada. Então, no hipotireoidismo, o hormônio não está suficiente, você precisa começar a fazer reposição e uma coisa precisa ficar bem clara. Reposição hormonal da tireoide é eterna. A pessoa perde a capacidade, ela vai ter que tomar o hormônio para o resto da vida. E aqui é um comprimido que ela toma de manhã, antes do café da manhã, em jejum, e é muito tranquilo. Mas aí você vai fazendo a reposição hormonal em doses mais ou menos padronizadas e vai controlando com os exames de sangue. Algumas pessoas, principalmente nessa fase de instalação do hipotireoidismo, elas têm muita flutuação, às vezes demora um pouquinho para acertar. Mas acerta, depois que acerta a reposição hormonal fica tudo normal. Fica tranquilo, Fica né? tranquilo. São os ajustes, São os ajustes necessários. O hipertireoidismo é mais complicado. Você precisa dar drogas que façam, digamos assim, que retardem a liberação de hormônios da tireoide, então, que vão frear a tireoide, e drogas para também frear o coração, porque o hormônio da tireoide, ele estimula o coração a bater mais rápido. Então, o hipertireoideu, ele é taquicárdico, sempre ele vai ser. Então, o controle do hipertireoidismo é bem mais difícil. Mais delicado, mais difícil. É mais delicado. Uma vez o controle do hipertireoidismo tendo sido feito, aí você vai, alguns casos o hipertireoidismo pode ter remissão espontânea, então você vai planejar um tratamento definitivo, que pode ser através do iodo radioativo ou através de cirurgia, aí dependendo de cada caso. Então essa reposição hormonal clínica, ela às vezes ela tem que ser bem minuciosa mesmo, fazendo vários exames para ver se ajusta, etc. e tal. Quando a reposição é cirúrgica, é mais ou menos mais tranquilo, porque você tirou a glândula, a partir daquele momento o paciente já não tem mais, ele só vai ter o hormônio que está em depósito no organismo. Aí você começa a fazer a reposição hormonal numa dose mais ou menos estabelecida e depois você faz o controle através do exame de sangue. E agora, tem paciente que toma uma dose só, acerta a vida inteira, fica a mesma dose. Tem uns que ficam sempre variando ajustando um pouquinho. Olha, esse é sem dúvida nenhuma um tema que é muito extenso, a gente precisa falar mais vezes sobre esse assunto, mas eu queria que vocês também participassem. Escreve, faça as suas perguntas, vamos estender mais esse assunto, a gente encaminha as suas dúvidas para o doutor, porque o nosso canal está aqui exatamente para ajudar vocês na qualidade de vida, na saúde. A gente sempre repete isso e é com muito prazer, muita satisfação que a gente realiza esse trabalho. Boa tarde a todos, eu sou a doutora Amábile Pandori. Vim falar para vocês a respeito dos cuidados com os idosos nessa pandemia da Covid-19. A gente sabe, né, que os idosos são a população de maior risco nessa pandemia que estamos enfrentando pelo mundo. Além dos idosos, a gente tem aqueles pacientes de grupo de risco, e as orientações que eu vou passar aqui servem tanto para esse grupo quanto para os idosos, né? Nesse momento em que a gente está tendo uma progressão da curva ascendente da doença,
é muito importante os idosos ficarem em isolamento social. A gente sabe que muitos idosos, eles residem em suas casas com algum membro de família. Então, essa pessoa, ela tem que ter muito cuidado, né? As medidas higiênicas, elas têm que ser as mais intensivas possíveis. Cuidado no transporte coletivo, manter a distância entre uma pessoa e outra, não entrar em um ônibus em que esteja muito lotado, fazer a higiene de mãos, não encostar em ninguém, não encostar em lugar nenhum, fazer a higiene da mão com álcool dentro do coletivo, na hora que ela entra dentro, na hora que ela sai, no momento em que ela chegar na residência desse idoso, ela deve tirar toda a roupa que ela chegou da rua, deixar o sapato, colocar uma roupa limpa, lavar muito bem as suas mãos, né, para fazer qualquer coisa de manipulação com esse idoso. Em relação ao idoso, reforçar a higiene de mãos, lavar o tempo inteiro a mão desse idoso e também mantê-lo muito bem hidratado. A hidratação é fundamental nesse momento, né? Sempre é, mas nesse momento um pouquinho mais. Manter a medicação de forma muito correta, não deixar de dar as medicações de jeito nenhum, porque o que a gente não precisa nesse momento é que esses idosos mantenham, descompensem as suas doenças de base e fazendo com que eles procurem uma unidade de serviço médico. Para aqueles pacientes que têm um comprometimento já da via respiratória e que faz exercícios, faz uma fisioterapia, é muito importante manter essa fisioterapia, né? O profissional, o fisioterapeuta, ele é um profissional da saúde e ele sabe o que ele tem que fazer de medidas preventivas. Outra coisa é a necessidade de manter a casa muito bem arejada, a casa muito clara e muito oxigenada, vamos dizer assim, né? Então, deixar a porta aberta, a janela aberta, que você consiga circular o ar, porque isso ajuda bastante. Deixar o idoso tomar o seu sol, né? Isso é importante também. Ele precisa ter essa saída, pelo menos para um jardim, para um quintal, para uma varanda, né? Para ele tomar um pouco de sol, tá? E fazê-lo se movimentar, não é só ficar parado, né? Isso é também muito importante. Eu estou à disposição para qualquer outra informação. Obrigada. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui mais uma vez no nosso programa. E eu queria dizer para vocês, escreve para a gente, inscreva-se no canal, deixa o seu like, aciona o sininho para a gente se encontrar nos próximos vídeos. Até a próxima!